E você? Está planejando, estava pensando em estudar nos Estados Unidos, mas agora está muito em dúvida por causa da nova administração Trump? O que vai ser do visto de estudante F1? Vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? Quais são as futuras probabilidades de você conseguir seu visto de estudante? Então, eu estou morando nos Estados Unidos já há 5 anos, estou vivenciando todas essas etapas. Eu cheguei na era Trump, passei por toda a era Biden e agora estamos entrando na Trump de novo. O que eu posso te falar do passado? Vamos fazer uma análise do passado. Quando eu cheguei para estudar inglês, foi em dezembro de 2019, eu fiz a entrevista na época do Trump, cheguei na época do Trump e logo depois, em 2020, ele perdeu a eleição e entrou, tivemos a era Biden, né? Então, o que eu posso falar? Por minha experiência, por ter trabalhado na Lumos durante aquele tempo, eu posso te falar que lá atrás, quando Trump era presidente, a gente aprovava muito mais visto de estudante do que se aprovou em toda a era Biden, tá? A era Biden começou com aprovação, mas terminou horrível. Assim, de cada 100 aplicações, a gente conseguia 12 aprovações. Era uma coisa absurda, 12% no Brasil. Sabe? Realidade mesmo, participar do dia a dia do processo de uma escola que recebe milhares de aplicações, milhares de pessoas que tentam o visto de toda a América Latina, né? Principalmente América Latina, Colômbia, Brasil, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, e aprovação muito parecida em todos esses países. Então, quando eu cheguei na era Trump, eu cheguei como estudante, então eu não trabalhava na escola, mas tive contato com pessoas que administravam essa área na escola e me falaram que aprovava de 60% a 80%, mudava um pouco de mês para mês. Então, a aprovação era muito grande, chegou a era Biden, a aprovação foi lá embaixo, mas tudo mudou. Teve depois a pandemia, a gente vive no mundo pós-pandemia, né? O Trump chegou para consertar tudo, então é muito difícil a gente falar do futuro. Vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. O que a gente pode tentar é fazer análise de declarações atuais para saber os passos a tomar. Então, são coisas que vão mudar muito rapidamente, né? Informações novas que vão chegar, porque a gente está recém agora. A gente hoje, 27 de fevereiro, recém, um mês e pouquinho que o Trump reassumiu, e ele chegou com tudo, porque estava um pouco demais, a migração aqui estava meio fora de controle, né? Asilos, pessoas que pulavam o muro, como a gente chama, entravam indocumentados, então ele chegou para tentar frear isso e chegou com medidas muito rígidas sobre todo o processo, todos os processos de migração para os Estados Unidos. Então, hoje, realmente, para quem está aqui fora de status ou ilegal, né? Ilegal é a pessoa que entrou pulando muro pelo rio, entrou de forma irregular, entrou ilegalmente, não passou por uma alfândega. Esse é o ilegal. O irregular é aquele que entrou, por exemplo, como turista, como estudante e ficou sem status. Esse é o irregular. Para ambos, para o ilegal está mais difícil, mas também está respingando um pouco para quem está irregular, pessoas que estão sem status, tá? Então hoje realmente está muito difícil. Para quem está aqui, é muita incerteza, muita coisa acontecendo, mas isso tende a acalmar um pouco. Começou muito forte, hoje já está um pouco mais calmo, está um pouco mais tranquilo, as coisas estão se adaptando. E para o visto de estudante, a gente não sentiu ainda nenhuma melhoria, mas também não piorou. A aprovação ela continua um pouco no mesmo patamar, então é difícil a gente prever. Como o processo é longo, né, o processo de você planejar, fazer todo o seu planejamento, fazer toda a sua preparação, juntar documento, é um processo longo. Eu sugiro que você não pare de fazer isso, você continue fazendo isso, continue estudando, mas não aplicaria de imediato para uma entrevista de visto de estudante. Eu esperaria aí para final de abril, né? Deixaria aí para o semestre de fall ou inverno do ano que vem, porque daí as coisas vão estar mais calmas. Aí é uma opinião minha, particular, eu acho que tende a melhorar, tende a ficar melhor. Em junho de 2024, ainda durante a eleição, o Trump fez uma declaração bem forte, que ele falou o seguinte,
que ele queria facilitar o Green Card para pessoas que tivessem formação nos Estados Unidos. Ou seja, o cara veio para cá, estudou uma universidade, se formou, ele deveria ter prioridade para receber o Green Card, porque ele é uma pessoa qualificada que veio aqui, se formou nos Estados Unidos, gastou seu dinheiro para se formar aqui. Por que eu vou deixar esse cara embora? Eu preciso dessa pessoa aqui. Então ele fez a declaração lá em junho, na época ainda da campanha eleitoral. Após assumir, ele já falou algumas coisas em reduzir um pouco a possibilidade do pós, porque após você se formar aqui, você pode ter um tempo onde você pode trabalhar para adquirir experiência. Ele falou em reduzir, então ainda está muito nebuloso, mas eu acredito, como ele está prometendo uma economia forte, como nunca vista antes nos Estados Unidos, que vai voltar a crescer, que ele quer trazer as empresas para produzirem aqui de novo, tirar da China e voltar a produzir aqui, ele vai precisar de mão de obra qualificada. Ele vai precisar de pessoas que estejam aqui dispostas a ajudar os Estados Unidos a crescer. Então, o estudante é alguém que pode se beneficiar disso. Então, essa é uma opinião minha. Então, eu não pararia o meu processo, tá? Eu continuaria e ficaria muito atento sempre a todas as notícias que estão acontecendo. Pode seguir o nosso canal aqui, já clica ali em curtir, segue, que a gente vai postar sempre que tiver novidades sobre estudantes nos Estados Unidos, sobre visto de estudantes para brasileiros, a gente vai postar aqui. Então, fica atento às informações e não pare seu projeto. Continue seu projeto, continue seu planejamento. Lógico que agora, com todas as exigências, né? Você tem que ter um plano bem definido, você tem que ter capacidade de se manter aqui, porque, a princípio, o estudante não pode trabalhar durante o curso, né? Que proporcione renda para se manter, então você tem que ter mais reserva, você tem que ter mais planejamento, você tem que ter mais vínculos com o Brasil, que você vem e volta. Então, tudo isso precisa, nesse momento, precisa estar muito bem estruturado esse seu plano para você conseguir o seu visto de estudante. Mas isso sempre foi assim. Agora um pouco mais, mas quanto mais você planejar e quanto mais você tiver o seu projeto bem definido, com começo, meio e fim, o seu visto tem a probabilidade maior de ser aprovado. Mas sempre foi assim, agora muito mais atenção. Então, não pare o seu projeto, continue estudando. A gente tem o curso, né, que ensina você o passo a passo de todo o planejamento, de como escolher a escola, como preparar a documentação, como preencher DS-160, como se preparar para a entrevista, tudo isso em vídeos que explicam tudo. Então, se você tiver interesse em conhecer o processo é essencial para você minimizar os riscos de negativo. Então, considere se inscrever no nosso curso, estudar conosco lá todas as etapas e continuar se preparando. E ficar antenado em todas as novidades que certamente vão chegar. O próprio Elon Musk, que está lado a lado aí na parte de reestruturar toda a parte burocrática dos Estados Unidos, já falou para o Trump que o H-1B, que é o visto temporário de trabalho, ele vê com muito bons olhos isso. E o próprio Trump já declarou que ele também vê com bons olhos que ele vai precisar de mão de obra. Então, se você tiver como estudante aqui, a possibilidade pode ser boa. É uma previsão, não tem nada ainda certo, vai acontecer, mas é uma previsão e algumas coisas que eles falaram podem trazer notícias boas. Então vamos ficar antenados, qualquer coisa a gente vai postar aqui e não pare seu plano. Continue seu plano de estudar nos Estados Unidos, porque vale muito a pena profissionalmente para você crescer na sua carreira, para você ficar fluente no inglês, para você ter uma formação acadêmica na maior economia do mundo. Então não desista do seu plano, continue estudando, só fique atento aqui às notícias que vão aparecer, tá bom? Curta aqui o nosso canal, dá uma moral para nós, segue a gente e manda esse vídeo para aquele seu amigo, sua amiga, seu parente que está pensando em estudar aqui, está com o mesmo projeto que você, tá bom? Forte abraço e fique atento ao nosso canal. Um abraço.